Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos do INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Além de responder às perguntas que você encaminha para a gente, para tratar dos aspectos jurídicos em torno do parcelamento dos salários do funcionalismo público gaúcho, contamos com a presença da doutora Nádia Silva, em nome de Dalfolo e Silva Advogados. A edição deste domingo conta com a participação ilustre do médico que conta com pós-graduações em fertilidade e sexualidade humana e faz parte da Sociedade Brasileira de Andrologia, o doutor Sérgio Jankowski. E para encerrar a nossa lista de convidados do Boca, hoje temos a participação do secretário-geral do AFOSEF, Sindicato Niro Piper. Esses são alguns dos destaques de hoje, mas antes de tudo, vamos falar do fato jurídico da semana. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu o direito de um militar portador de HIV ser agregado na condição de adido e afastado de qualquer função até a conclusão do processo de reforma, ou seja, da aposentadoria por invalidez. Ele ingressou no Exército em 2004 e em 2009 teve o diagnóstico de soro positivo, mas somente comunicou o fato quando os sintomas prejudicaram a sua atividade. Assim, fez pedido para ir para a inatividade, que foi negado. O militar ajuizou a ação, pretendendo a reforma com proventos integrais do grau hierárquico superior. O juiz concedeu a liminar e o TRF3 ratificou o pedido, ao ponto de que dizendo que foi comprovada a patologia incapacitante. Boa decisão do TRF3. Além de estar na lei, a incapacidade do militar reitera a impossibilidade de continuar no labor por causa do HIV. Que seja pedagógico o decisório. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a interatividade, respondendo as suas dúvidas sobre as aposentadorias, as questões que tratam do INSS, entre outras. Para você participar, envie a sua mensagem para o número ou e-mail que divulgamos aqui na tela da Bandeirantes durante o nosso programa. Primeira questão vem lá pelo nosso Facebook, o Edson Sparrenberger. Sou aposentado por invalidez e tenho 67 anos. Será que corro o risco do INSS me chamar, sendo que já faz 20 anos que me aposentei? Olha, Edson, para o seu caso, nós temos uma situação peculiar. Aqueles segurados aposentados por invalidez com a idade igual ou superior a 60 anos, eles não serão chamados para uma nova perícia, porque a lei editada em 2014, que modificou a lei 8.213, que regula os benefícios do INSS, assim determinou. Aquele que está aposentado por invalidez com 60 anos ou mais não vai passar por nova perícia, tem o seu benefício de aposentadoria por invalidez concedido em definitivo, tá bom? Final do telefone 4092, sempre coloque o nome e a cidade. Tenho 24 anos de contribuição, sendo 20 insalubres e também 7 anos na área rural, né, na área da lavoura. Posso me aposentar? Olha, uma vez comprovados esses 20 anos insalubres, como o chamado tempo especial, através da apresentação dos PPPs, né, o perfil profissiográfico previdenciário, e, portanto, em cima disso se comprova a especialidade dessa atividade, você vai ter a possibilidade de agregar 40% a mais nesse tempo, ou seja, dos 20 anos você contabilizaria 28. E somados aí aos 7 anos de tempo rural, atingiria os 35 anos de contribuição, podendo requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo? Continue mandando as dúvidas para a gente aqui no Boca no Trombone. Olha, 19 meses da administração José Ivo Sartori, 8º mês de salários parcelados ao Poder Executivo. Juridicamente, doutora Nádia Silva, que nos assessora na manhã desse domingo, em nome de Dalfolo e Silva Advogados, o que está sendo feito, o que vai poder se perquirir perante o Poder Judiciário para tentar sanar esse problema aí que está virando um problema social aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos que nos assistem. O que nós estamos perquirindo, né, com relação a isso, o servidor vem amargando
esse parcelamento, sendo que o último pagamento foi feito na menor parcela possível, que foi R$ 650, a primeira parcela, né? A menor de todos os parcelamentos. Nós temos casos de ações individuais que nós estamos ajuizando com o pedido de não parcelamento, a qual em sede de liminar obtivemos êxito, né? Porém, o tribunal manda pagar, mas o Estado não consegue pagar, né? Não, na verdade, os desembargadores não impõem força coercitiva nesse sentido, né? De fazer com que o senhor governador cumpra a decisão judicial. O que nos resta é encher o judiciário de demandas, né? Nossa posição, o judiciário só age mediante provocação, né? E uma ação até teoricamente simples de cobrança, de obrigação de fazer, né? Onde o Estado tenha que pagar integralmente o salário, porém nós temos a dificuldade dos nossos desembargadores. A gente até consegue subir para o tribunal, mas ele não consegue forçar o governador a pagar, né? E dentro dessa estratégia jurídica, doutora Nádia, para o servidor público, aquele que está nos assistindo agora, né, e que venha fazer um contato, venha a tentar regularizar essa situação de um pagamento correto, como prevê o próprio artigo 35 da Constituição do Estado, né, essa demanda ela pode seguir, ela pode ter um curso, por exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça e daqui a pouco lá, com outra visão, os ministros lá do tribunal poder dar uma condução diferenciada para o que está acontecendo até agora? A gente não conseguiu ainda pelo fato de não termos algo novo, né, para que nós possamos fazer subir, né? Os nossos desembargadores já temos decisões, já foram para o pleno, esse tipo de tudo, mas não conseguimos fazer subir ainda. Porém, eu acho válido os servidores buscarem seus direitos, sim. Tá? Porque o judiciário só se move mediante provocação. Então, o servidor tem que buscar seu direito a fim de que tenha... Afinal, a decisão no primeiro grau é positiva. Claro. Né? Os desembargadores entendem a necessidade de pagar, sim, o salário. A única coisa que falta é uma forcinha a mais, uma imposição a mais, no sentido de forçar o Estado a pagar. Né? Perfeito. Esperamos, né, que o Poder Judiciário se sensibilize com essa situação. Como falamos no início, né, é um problema que está virando social para a sociedade, não somente para os servidores. Obrigado, doutora Nádia. No próximo bloco a gente conversa um pouquinho mais sobre as demandas relativas aí aos servidores públicos aqui no Boca no Trombone. Olha, como a gente falou no início, está conosco aqui, né, o doutor Sérgio Jankowski, ele que é uma referência aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando se trata do cuidado ao homem, né, do cuidado à saúde masculina. Doutor Sérgio, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. E para o nosso telespectador, né, quem está nos assistindo em todo o estado aí, como que está sendo visto hoje esse tratamento? Novas técnicas, novos cuidados, como que está avançando a medicina nesse ponto? Obrigado por aceitar o nosso convite, um bom dia. Eu que agradeço, Paulo. Bom dia. A medicina mudou bastante nos últimos 30 anos, né, Paulo? Eu trabalho há 25 anos nessa área de sexualidade e um enfoque médico a respeito das dificuldades sexuais masculinas é o oposto do que era 30 anos atrás. Então, a medicina se interessou pelo mecanismo de ereção, a medicina investigou e descobriu que a sexualidade masculina está ligada a algumas coisas que são especificamente orgânicas, né? Havia uma teoria 30 anos atrás de que o problema sexual estava sempre ligado a alguma coisa emocional, psicológica, neurose, psicose, né? Atualmente não. Atualmente nós sabemos que disfunções hormonais, dificuldades da produção de hormônio masculino, a testosterona, problemas de circulação a nível de região genital e problemas de inervação podem ser responsáveis por dificuldades de ereção. Então, nós atendemos no nosso consultório, Paulo, em torno de 10 a 15 homens por dia. E estamos vendo um progresso nisso, porque, segundo as nossas estatísticas, os homens levam em torno de 4 a 5 anos para procurar um médico com dificuldades de ereção. Atualmente o tempo está diminuindo, nós temos pacientes que já nos procuram 3, 4, 5, 6 meses depois do início de um tipo de dificuldade. O que é o melhor, que é o ideal, o que é preventivo, que facilita o tratamento.
Mas é importante que eu aproveite sempre que me convido para um programa desses, para chamar a atenção dos nossos telespectadores que as dificuldades sexuais masculinas são muito mais comuns do que se pensa. De cada 4 homens, né, um tem um problema de ereção ou de ejaculação precoce. E se nós formos para a faixa etária dos 50 anos acima, a incidência aumenta para 50% dos homens têm algum tipo de dificuldade. Então, aqueles casais que nos assistem e que estão com a sua vida sexual dificultada ou muitas vezes parada, né? Eu tenho recebido casais no meu consultório que chegam com a história de que estão há 3, 4 anos sem relações sexuais. Imagina tudo que acaba acarretando esse problema sexual, né? Para a família, no trabalho, enfim, em tudo, né? Muitas separações ocorreram em função dessas dificuldades sexuais, né? Então, nós costumamos dizer a esses casais que são com dificuldades, a esposa, a companheira, ela tem por obrigação puxar a orelha do seu marido, né? E levá-lo ao médico, fazer os seus exames, buscar uma investigação. A maior parte das mulheres, Paulo, tem a ideia de que se o marido não a está procurando mais do ponto de vista sexual, é porque ele não gosta mais dela, ela está feia, ou ela ficou gorda, Sim. ou ele tem outra. Não é? Na verdade, Paulo, meus pacientes, 90% deles nos procuram porque estão lá querendo ter relações com aquelas parceiras que estão em casa ali esperando. E não consegue. E não consegue. E não consegue não porque não queiram, Sim, não consegue não porque não gostem mais dessas mulheres ou não têm um desejo por elas, não conseguem porque estão doentes, né? Ou tem uma diabetes que está lhe provocando alterações na inervação peniana, ou tem problemas de circulação, como a hipertensão, que acabam levando a problemas vasculares, ou tem falta de produção de testosterona, o hormônio masculino, que é o que dá libido, desejo, vontade, né? Então, todos são fatores que levam a uma dificuldade que pode ser interpretada pela mulher de uma maneira diferente. Então, por favor, senhoras, vamos conversar com esses maridos. Estimular os meninos, vamos levá-los ao médico, né? Vamos fazer com que ele busque tratamento. Inclusive, a gente colocou, enquanto o Dr. Sérgio Jankowski estava falando, o WhatsApp dele da clínica, né? No próximo bloco, pedir a palavra do Dr. Sérgio, no sentido assim, de colocar para o telespectador quais são as novas técnicas, né? Tudo que a medicina, como o Dr. Sérgio falou, avançou e avançou muito, né? Tudo que está sendo feito nesse campo aí do cuidado masculino. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais Dr. Sérgio Jankowski aqui no Boca no Trombone. Olha, os técnicos tributários estão com um evento muito grande, ele vai acontecer no próximo dia 18 de agosto, e o Alfocef Sindicato está capitaneando esse evento, né, que tem caráter nacional. Não é isso? Niro Afonso Piper, secretário-geral do Alfocef Sindicato, obrigado por atender o nosso convite, está com a gente aqui no Boca na manhã desse domingo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez um evento de conscientização, né? Nós, como já dissemos outras vezes, não ficamos apenas nos queixando, temos que nos queixar. Ouvíamos aqui a doutora Nádia sobre o parcelamento e quero também opinar sobre isso. Na verdade, está se dando pouca atenção em relação ao caráter alimentar dessa verba, né? Verdade. Então, dentro da priorização, deveria ser dado mais relevância. Mas deixamos para a doutora Nádia, vamos falar do evento. O evento será dia 18, é um ato público, não apenas para servidores, não apenas para nossos filiados, não apenas para os parceiros procuradores da Fazenda Nacional. A parceria com os procuradores é pela questão do sonegômetro, que é o painel público que boa parte dos telespectadores já devem conhecer, que aponta os números. Dessa vez, o evento se chama Lavanderia Brasil, tem a ver com a Lava Jato, né? Um dos nossos slogans, e não apenas nosso, mas nós o adotamos também, que não existe corrupção sem sonegação. Então, daí, Lava Jato, vai ter lá uma exposição, alegorias, a máquina de lavar, Sim. distribuição de material, com toda certeza, para conscientizar tanto administradores públicos, a sociedade em si e o próprio empresário
dos malefícios de toda a ordem de ilícitos que acontecem. E a nossa tese, voltando, é que o Caixa 2 é feito com sonegação. E daí surge toda essa lamaçal da corrupção, né? Claro. E a sonegação é a omissão de receita, sobretudo pelos empresários. E aí entram os séculos tributários, que fazem parte da Receita Estadual, aqui no caso, mas todo tipo de agente de fiscalização, ele deve ser mais valorizado, porque os crimes se sobrepõem, eles se entrelaçam, e acreditamos que se alimentam, sim, da falta da fiscalização, ou da ausência, ou da diminuição, do desmantelamento da fiscalização tributária. Sim, sim. Próximo bloco, Piper, vou querer que você traga para a gente números. O que a gente já tem alocado lá nesse sonegômetro aqui do estado do Rio Grande do Sul, que prevê, que estima, né, o quanto de ICMS foi sonegado durante esse ano, e também aonde o nosso Poder Executivo, o Palácio Piratini, que tanto reclama de receita, né, poderia investir esses valores. Daqui a pouco mais, uma nova participação do AFOCEF Sindicato aqui no Boca no Trombone. Ainda dentro da nossa interatividade, o Paulo, lá de Santa Cruz do Sul. Estou em benefício desde 2004. Posso pedir a aposentadoria por invalidez? Meu tocaio Paulo, aposentadoria por invalidez é aquele benefício onde o segurado o obtém mediante a avaliação pericial. Um médico perito do INSS verifica que a sua incapacidade ela é total, ou seja, para qualquer atividade, e permanente. Então não há nenhuma condição mais de você elaborar não só no trabalho que você exercia, como em qualquer outro. Portanto, se você está em benefício e entende, segundo o seu médico, o médico que está lhe tratando, né, e ele deve lhe subsidiar nesse sentido com um laudo médico atualizado, você pode agendar uma perícia no INSS e aí se submeter fazendo o requerimento da aposentadoria por invalidez, tá bom? Paulo, lá de Santa Cruz do Sul. Olha, pequeno intervalo, já a gente responde mais dúvidas de vocês, nossos telespectadores. Tem a participação da doutora Nádia Silva, em nome de Dalfolo e Silva Advogados, o doutor Sérgio Jankowski e também Niro Afonso Piper para falar pelo AFOCEF Sindicato aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Voltando com mais um bloco do Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, direitos do INSS, segurança e outros tantos assuntos que a gente divulga sempre nas manhãs de domingo aqui na Bandeirantes. Ainda dentro da nossa interatividade, final do telefone 5125. Os peritos do INSS podem liberar para o trabalho quem comprova com laudos o seu tratamento médico? Sou caminhoneiro de longo curso há 24 anos e estou tentando o auxílio-doença para me tratar e evitar a operação. Olha, meu amigo, que não encaminhou o nome, os laudos médicos, eles sim subsidiam e muito o seu pedido de benefício por incapacidade. No entanto, não basta comprovar o tratamento, tem que ficar comprovada a incapacidade laborativa. Isso que tem que estar evidente ali no documento médico que você vai apresentar junto à perícia. E, uma vez estando isso comprovado, documentado pela chancela de um médico, o INSS não pode desconsiderar. Caso desconsidere, você está apto a ingressar com um pedido na Justiça Federal requerendo o auxílio-doença. Siga mandando as suas questões para a nossa interatividade. No bloco anterior, estava falando com o Niro Afonso Piper, do FOCEF Sindicato, e pedi para ele números. Como é que estamos aí, que patamar estamos na questão da sonegação de ICMS aqui no estado, Piper? Bom, os números estão no sonegômetro, aproximadamente 4 bilhões e meio nesse momento. Significa que a cada
R$ 4 arrecadados, um é sonegado. É um pouco mais do que isso. Sim. Né? Daria tranquilamente para suprir o déficit do Estado. Ele não é suprido, a nosso ver, um tanto por uma questão de gestão, de empenho na fiscalização mesmo, de fazer empenhar, de valorizar as carreiras que buscam o tributo. Tão agonizante quanto não receber os salários é saber que existem aprovados num concurso público que poderiam estar há 1 ano e meio laborando, no mínimo 1 ano e meio laborando junto conosco, que o último técnico tributário nomeado foi em 2004, o último concurso foi em 2001. Existem aprovados que poderiam estar ajudando, reduzindo esses números, né, de sonegação, contribuindo com o giro da economia, inclusive, mas, sobretudo, com a regularidade dos pagamentos dos servidores públicos, tantos colegas, tantas categorias que estão aí amargando com valores tão baixos de salários. Sabemos os caminhos, temos apontado alguns caminhos, a integração, o uso da tecnologia, que é o que o governo se vangloria de estar usando a tecnologia, mas ela tem que ser aliada com o trabalho do homem. Precisa ter um pouco mais de conferência física, da percepção do risco, para que esses números não sejam tão grandes, né? Os números, em termos de Brasil, então, são assustadores, né? Não que no Rio Grande do Sul seja menor, mas o volume de arrecadação, quando se considera todos os tributos, o nosso está apontando apenas o ICMS. São assustadores e é por isso que estamos nessa situação. Verdade. Estão todos lá, né? No dia 18 Dia de 18, agosto. Largo Glênio Pérez. Contamos com todos, sobretudo pela manhã, desde cedo da manhã, estaremos panfleteando e mostrando à sociedade esse problema da sonegação e da corrupção. Muito obrigado, Niro Afonso Piper, do Afocef Sindicato. Bom, o Piper já falou sobre a questão aí de sonegação, a questão da receita no Estado. Aí a gente, no primeiro bloco, estava falando com a doutora Nádia Silva, né, do Dalfoli Silva Advogados, sobre essa demanda que o escritório está interpondo, né, buscando que o pagamento seja feito de forma adequada. Sem dúvida que seriam valores muito bem-vindos para cumprir a folha aqui do Poder Executivo, não é, doutora? Sim, com certeza. Se a gestão soubesse onde fechar a torneira, eu acho que seria, o parcelamento de salário seria inexistente no Estado, né? E um ponto que citamos, a questão do caráter alimentar, né? Sim, essa é a base da tese, né? Uma vez que o salário é a subsistência do servidor, o judiciário não permite que seja arrestado, né? De qualquer forma, o salário tem que ser integral à sua subsistência. E a gente sente isso no comércio. O comércio, com certeza, sente isso, sim, porque o servidor público é uma grande parcela. O comerciante, acho que gostaria de vender para o servidor público pela certeza de que seu emprego está garantido, claro, né? Então, é um público, é uma fatia muito boa para o comércio, né? E isso afeta também. Foi uma reação em cadeia, isso aí, é uma reação em cadeia, né? Verdade. Doutora Nádia, para a gente concluir a participação, documentos, o que é principal a gente demonstrar nessa demanda para o Poder Judiciário cada vez mais ficar sensível a essa questão e, daqui a pouco, a gente mudar o rumo do que o Tribunal de Justiça está levando em curso até agora? Em que pese ser público e notório, todos os dias na televisão e jornais, né? Quando sai a notícia do parcelamento, todos os jornais publicam. O que a gente pede para o servidor é trazer o extrato bancário e os documentos pessoais, né? Porque o contra-cheque mesmo sai integral, no último dia do pagamento, da última parcela. Já o contra-cheque é que vem os depósitos fracionados. O pinga-pinga, então, né? Esse daí seria a comprovação mais real do parcelamento. Verdade. Muito obrigado, doutora Nádia Silva, do escritório Dalfoli Silva Advogados. No bloco anterior, deixei engatilhado aqui para conversar com o doutor Sérgio Jankowski, ele que é especialista no cuidado à saúde masculina. As técnicas, doutor Sérgio, o que tem de mais novo? O que a sua clínica está empregando aí no cuidado ao homem? Veja, uma das primeiras coisas que a gente tem que pedir ao nosso paciente é que ele se informe, né?
que ele tem informação. Na clínica, nós disponibilizamos folders, né, que têm por objetivo dar informações ao paciente. A partir daí, esse paciente, quando nós o atendemos, ele é avaliado. Sim. Ele tem uma primeira conversa comigo e ele é submetido a uma pequena bateria de exames. Com essa avaliação e esses exames é que nós damos início ao seu tratamento. Os tratamentos hoje em dia dependem da causa, claro, né, mas são variáveis e começam desde uma simples reposição hormonal naquele indivíduo que está com a testosterona baixa. Nós temos condições hoje em dia de fazer a aplicação de testosterona, seja sob a forma de cremes para colocar na pele depois do banho, seja sob a forma de injeções, de comprimidos. Por diversas formas nós podemos repor a testosterona nesse indivíduo. Ou seja, é um método confortável, que não é incisivo, exatamente, né? E quebra um pouco aquele tabu, né? Porque ainda se tem aquela ideia, poxa, vou ter que fazer um tratamento, vai ter um método invasivo comigo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós estamos com uma faixa de 84% dos casos se resolve com medicamento. Medicamento que o paciente vai receber a sua receita, vai na farmácia, vai comprar o seu comprimidinho, suas injeções, e com isso vai recuperar a sua capacidade de ereção. 16% dos casos caem nessa área do invasivo. Precisam da utilização de uma cirurgia de pequeno porte, né, que é a cirurgia de implante peniano. Mas se reserva a cirurgia de implante para aquele paciente que realmente não responde a nenhum outro tipo de tratamento. E se for o caso, é uma cirurgia que, quando bem indicada, tem um índice de sucesso na faixa de 98%. Eu sugiro a todos os nossos telespectadores que acessem o meu site. Nós temos um site chamado www.impotência tem cura, está aí na tela. Aí as pessoas têm informações dos mais diversos tipos. É uma informação séria, é uma informação científica. As pessoas podem ler um livro que eu escrevi que está disponível para ser lido gratuitamente. Sim. Então, eu acredito que nesse site se encontre uma resposta para qualquer dúvida que se tenha nessa área de sexualidade. E pode, uma vez se identificando, fazer o contato, está aí o endereço, a gente coloca aí também o WhatsApp do Dr. Sérgio para que você faça essa interface. Você, telespectador do Boca no Trombone, contate lá a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Dr. Sérgio, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, até uma próxima. Até a próxima. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Sérgio Jankowski. Respondendo ainda mais uma da nossa interatividade, o Ademir, lá de Novo Hamburgo: me aposentei com 32 anos proporcional, recebendo o salário mínimo. Posso entrar na justiça para ganhar mais do que o mínimo? Hoje tenho 61 anos de idade e 35 de contribuição. Ademir, você é aposentado que era e está ainda, continuou trabalhando, continuou contribuindo. É um caso clássico de desaposentação. Procure um advogado especialista na matéria, realize o cálculo e, havendo uma melhora, um incremento no valor do seu benefício, sim, você vai poder solicitar isso perante o Poder Judiciário. Ponto final, mais um Boca no Trombone, que vai ao ar todos os domingos aqui na TV Bandeirantes, das 7h30 às 8 horas da manhã. Para conferir a reprise e ficar também por dentro do programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes, acesse a nossa página no Facebook, que é facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 27, muito mais interatividade para você.